Vladimir Vladimirovich Putin nasceu em outubro de 1952 na antiga cidade de Leningrado, atualmente conhecida como São Petersburgo. Seus pais, operários, sobreviveram aos horrores da Segunda Guerra, especialmente ao terror nazista. A União Soviética foi devastada após a invasão da Alemanha liderada por Hitler, que autorizou a invasão aos soviéticos, mesmo após um pacto de não agressão. Este evento obrigou a União Soviética a se envolver na guerra, culminando em batalhas violentas contra os alemães. A União Soviética, junto com a França, Inglaterra e Estados Unidos, formaram o grupo dos aliados, que lutaram contra o eixo composto por Alemanha, Itália e Japão. O pai de Putin, Vladimir Spiridonovich Putin, foi um veterano de guerra que sobreviveu ao conflito, apesar de ter sofrido ferimentos graves que deixaram sequelas permanentes. Putin relata em seus livros que seu pai teve as pernas estilhaçadas em um ataque suicida durante uma missão. A mãe de Putin sobreviveu ao cerco de Leningrado, parte da Operação Barbarossa, onde a Alemanha nazista ignorou o pacto de não agressão e invadiu a União Soviética em 1941. Este cerco é conhecido por sua crueldade, com quase 1 milhão de mortos devido à fome, sede e frio durante os 900 dias de bloqueio. Muitas pessoas, inclusive a mãe de Putin, enfrentaram situações extremas. Em um determinado momento, ela desmaiou de fome e foi considerada morta, sendo colocada junto a outros corpos até acordar milagrosamente. Putin era o mais novo de 3 irmãos que morreram na infância antes de seu nascimento. Como a maioria dos cidadãos soviéticos da época, ele cresceu em uma família pobre, vivendo em um pequeno cômodo de um apartamento compartilhado, sem água quente ou banheiro adequado. Eles usavam o banheiro em péssimas condições, perto de uma escada esburacada. Sua mãe realizava trabalhos simples, como varrer ruas e limpar equipamentos de laboratório, ganhando quantias insignificantes. Putin era uma criança temperamental, desobediente e frequentemente se envolvia em conflitos na escola. Ignorava tarefas escolares, jogava apagadores nos colegas e brigava com o professor de educação física. Apesar disso, ele se destacava em história e alemão. Na sexta série, seu comportamento melhorou, tornando-se um aluno exemplar. No ensino médio, foi aceito em uma escola prestigiada, onde se destacou academicamente. Durante sua adolescência, marcada por muitas brigas, Putin se dedicou aos esportes, praticando sambo, um esporte de combate desenvolvido pelo Exército Vermelho nos anos 1920, e se tornando faixa preta em judô, sobre o qual chegou a escrever um livro com a ajuda de outros 2 autores. Se formou em Direito na Universidade Estatal de São Petersburgo, onde conheceu Anatoly Sobchak, um professor de Direito Empresarial que se tornaria uma influência significativa em sua carreira política. Putin ingressou na KGB, o serviço de inteligência soviético, que também atuava como polícia secreta. A KGB, reconhecida por seu papel na proteção do Estado e na supressão da oposição, tinha grande prestígio durante o auge da União Soviética e da Guerra Fria, marcada por disputas tecnológicas e pela corrida espacial. Putin, como muitos jovens soviéticos da época, sonhava em trabalhar para a KGB, que desempenhava diversas funções, incluindo espionagem, prisões, sequestros, atentados, assassinatos e desinformação. A KGB usava métodos brutais e operações sigilosas para manter a ordem e proteger os interesses do Estado. Entre 1954 e 1991, a KGB foi uma organização poderosa, considerada a maior polícia secreta e agência de espionagem do mundo, com mais de 450 mil agentes e milhões de informantes. Putin serviu como agente da KGB entre 1975 a 1991, trabalhando como espião na Alemanha Oriental, parte da Alemanha controlada pela União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. Suas atividades nesse período são pouco documentadas, mas é possível que ele tenha colaborado com organizações criminais. Com o término da guerra em 1945,
surge uma nova ordem mundial dominada por duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. Esta era marcou o início de um novo capítulo na história mundial, ao qual Putin assistiria de perto. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética emergiram como as duas maiores superpotências, dando início à Guerra Fria, um conflito ideológico que persistiu por décadas. Devido ao status de ambas como potências nucleares, um conflito direto tornou-se inviável pelo princípio da aniquilação mútua, onde nenhum lado poderia vencer sem se destruir. Nos anos 80, a situação econômica da União Soviética estava em declínio. Mikhail Gorbachev assumiu o poder, mas suas políticas de perestroika e glasnost não tiveram o efeito desejado. Em 1989, o Muro de Berlim, símbolo da Guerra Fria, foi derrubado, permitindo a reunificação da Alemanha sob um único governo. Com a União Soviética em colapso, Gorbachev enfrentou uma tentativa de golpe de Estado. Nessa época, Putin renunciou à KGB e voltou para sua cidade natal, São Petersburgo. Logo depois, Anatoly Sobchak, seu amigo de longa data, tornou-se prefeito e nomeou Putin como vice-prefeito, marcando o ingresso de Vladimir na política. Gorbachev foi o último líder da União Soviética, que foi dissolvida em dezembro de 1991, resultando em 15 repúblicas independentes, incluindo a Federação Russa, liderada por Boris Yeltsin, o primeiro presidente russo. Yeltsin, carismático e apoiado pelo público, aproximou-se do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos, o que causou posteriormente um grande descontentamento interno. Apesar de um início promissor, o governo de Yeltsin enfrentou o caos econômico com o fim da União Soviética. A economia colapsada e políticas impopulares reduziram sua aprovação para 6% ao fim do mandato. Seu programa de privatização dos anos 90 vendeu milhares de estatais a preços irrisórios, favorecendo os oligarcas russos. Putin, vice-prefeito de São Petersburgo, usou sua posição para consolidar poder e influência, ascendendo rapidamente na política russa e tornando-se primeiro-ministro de Yeltsin. Em 31 de dezembro de 1999, Boris Yeltsin renunciou devido a problemas de saúde e índices baixíssimos de popularidade. Vladimir Putin, que na época ocupava o cargo de primeiro-ministro, assumiu oficialmente a presidência do país pela primeira vez, mas não seria a última. A ascensão de Putin coincide com a queda da figura de Boris Yeltsin, mas para entender como Putin realmente chegou ao poder e como ele pode se manter lá até 2036, é necessário revisitar sua história e entender os motivos que levaram ao caos que sucedeu o fim da União Soviética e os eventos que culminaram na renúncia de Yeltsin. A ascensão de Putin alterou o mapa geopolítico do leste europeu. Em 1999, uma série de ataques terroristas na Rússia atribuídas a radicais chechenos aumentou a popularidade de Vladimir, que iniciou uma guerra contra a Chechênia e anexou o país ao território russo. Posteriormente, descobriu-se que esses ataques foram orquestrados pela FSB, sucessora da KGB, como parte de um treinamento. Os índices de aprovação de Putin subiram de 2% para 45% após os ataques, ajudando sua vitória nas eleições de 2000. Putin começou a mudar a Rússia à sua maneira, consolidando o poder e reprimindo oligarcas e opositores. Invadiu a Geórgia, Crimeia e Ucrânia, afirmando seu poder e influência. Alterou a Constituição para permanecer no poder por mais de 2 mandatos consecutivos, apontando Dmitry Medvedev como sucessor e depois voltando ao poder. Mais de 20 anos se passaram desde a renúncia de Yeltsin em 1999, mas Putin continua no poder. De lá para cá, os Estados Unidos foram governados por 4 presidentes diferentes, enquanto a Rússia segue sob as ordens de Vladimir. Desde então, Putin transformou a Rússia numa espécie de autocracia e invadiu 2 de seus países vizinhos e ex-membros da extinta União Soviética,
e estreitou laços com países como Síria, Irã, China e Coreia do Norte, posicionando-se contra o avanço da influência norte-americana. Putin é advogado por formação, mas trabalhou como espião da agência KGB por mais de 15 anos. Durante esse tempo, desenvolveu uma profunda desconfiança no Ocidente e na organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que afirmou que não se expandiria para o leste, promessa essa que não foi cumprida. A OTAN, criada originalmente para conter a expansão soviética, era formada por 12 países e atualmente conta com 30 membros. Com um estilo de governo que lembra uma mistura entre o absolutismo das antigas famílias imperiais russas e a implacável máquina de propaganda soviética, Putin tem sido descrito por muitos como o czar do século XXI, governando um país que de democrático não tem nada, controlando com mãos de ferro a população de um país cuja imprensa está praticamente toda nas mãos de um grupo de oligarcas que mantém laços estreitos com ele. Putin reprime e passa por cima de qualquer um que critique seu governo ou que ameace sua permanência nele, inclusive os próprios oligarcas. Vladimir Putin reprime movimentos contra o governo e mantém alianças estratégicas, especialmente com oligarcas, e controla a mídia para manipular a opinião pública. Apesar de alegar um salário modesto, Putin é associado a riquezas e grandes propriedades, mas que são dificilmente rastreadas diretamente a ele. Uma vez no poder, Putin utilizou sucessivas manobras para se manter no controle pelo máximo de tempo possível, que vem acontecendo até hoje, através de uma política que envolve manipulação, repressão e um grupo poderoso de aliados. Vladimir Putin pode passar mais tempo no poder do que o próprio Stalin. De um nome desconhecido nos anos 90, Putin tornou-se hoje um dos políticos mais influentes do mundo, liderando a Rússia com uma mistura de autoritarismo e populismo. Utiliza sua posição para realizar seus planos, demonstrando uma devoção ao Estado que levanta questões sobre quem realmente serve a quem. Seu objetivo pode ser tanto restaurar uma glória política questionável da União Soviética, quanto alcançar uma glória pessoal que parece buscar desde a juventude. Inclusive, chegou até mesmo a afirmar que a maior tragédia do século XX foi o fim da União Soviética. Putin não difere muito dos tiranos que governaram a Rússia imperial pré-revolução, tampouco dos revolucionários que assumiram o poder em seguida. Sua popularidade dentro da Rússia pode ser facilmente atribuída à máquina de propaganda que a mídia russa se tornou nas últimas décadas. Sua vida é marcada por movimentos sempre muito calculados e precisos, com o objetivo de alcançar metas específicas. Suas raízes na KGB foram fundamentais para moldar sua visão das potências europeias e, especialmente, dos Estados Unidos, que continuam a ser o seu principal inimigo. E vocês? O que acham de Putin e de suas intenções? Deixe sua opinião nos comentários. Gostaram desse conteúdo em formato de documentário? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo, aqui no Sociedade da História.